Graça e paz a todos. Robson de Magalhães, pastor Robson de Magalhães, mais uma vez no Palavra de Fé Salvos pela Graça. Sejam todos muito bem-vindos no teu, no meu, no nosso canal no YouTube, que tem dois propósitos: levar o verdadeiro Evangelho de Cristo e também a conscientização cristã. Você que é inscrito no canal, muito obrigado, que Deus abençoe a tua vida. E você que não é inscrito, se inscreva no Palavra de Fé, faça parte deste projeto e assim nós vamos divulgar o verdadeiro Evangelho de Cristo e também levar conscientização cristã. E se tratando de conscientização cristã, hoje eu quero falar algo muito relevante neste mês de julho, neste momento que nós passamos para o segundo semestre de 2019. Eu venho fazendo alguns vídeos no aspecto social e pontuando algumas coisas que eu sabia de uma forma óbvia que a grande imprensa ia deixar de lado. Desde que nós iniciamos os vídeos de 2019, muitos fatos tristes ocorreram. Como assim, pastor Robson? A morte que ocorreu na cidade de Brumadinho, mais de 300 pessoas morreram por causa da negligência da empresa Vale. A morte dos adolescentes e também das funcionárias civis da escola lá em Suzano. A morte dos adolescentes lá no alojamento do Clube Regatas Flamengos, bem como também a morte do menino que foi pela mãe e pela companheira. Ele foi brutalmente torturado e posteriormente ele foi morto, foi todo picado, esquartejado, deixado numa mala em um determinado local por causa da ideologia, por causa de um pensamento diferente daquele a qual Deus deixou para nós, ou seja, por causa da ideologia de gênero. E vários fatos foram acontecendo e esses fatos estão registrados no Palavra de Fé. Nós fizemos vídeos, consequentemente nós pontuamos, estudamos e levamos isso até vocês. E agora nós retornamos agora em julho de 2019 e o Brasil nada mudou em relação à grande mídia. Por que eu falo isto? O Brasil, ele vive num momento de transição, no momento em que nós estamos saindo de uma falsa narrativa da esquerda e entrando para o mundo real, para o mundo da verdade, para o mundo a qual muitos brasileiros não conheciam. Entretanto, pessoal, este mundo real, este mundo verdadeiro, jamais seria conhecida pela grande imprensa. A grande imprensa, ela está trajada pela meia-verdade. Inclusive, nela só há interesses próprios. Um professor da faculdade, ele sempre falava algo muito importante: a grande imprensa só tem um interesse: defender a sua ideologia e vender. Não importa, ela coloca um preço e ela vende, se for possível, até mesmo a própria mãe. E quando ele falava sobre isso, eu comecei a refletir acerca da grande imprensa e eu quero levar a você a refletir também acerca desta imprensa progressista, suja, ideológica que há no nosso país. Nesses últimos dias, alguns fatos têm se tornado em destaques, como os vazamentos do norte-americano Greenwald acerca das supostas conversas que o ministro Sérgio Moro teve com então os membros do Ministério Público da Lava Jato. Isto a grande imprensa tem sucessivamente, exaustivamente divulgado nos seus telejornais, na mídia impressa, bem como agora dos fatos que ocorreram com o presidente da República, quando ele disse o termo, abre aspas: de todos os governadores do Nordeste, aquele da Paraíba é o pior, fecha aspas, num café que ele teve com os jornalistas. E esses fatos, diuturnamente, têm sido divulgados pela grande imprensa, tanto pela televisão aberta, como também pelos jornais impressos, como Globo, Veja, Estadão, Folha de São Paulo. Esses órgãos se aproveitam destas notícias que não são tão importantes para o país, na verdade, que apenas distorce a verdade para encobrir grandes verdades. Pessoal, duas notícias
que eu, aqui no Palavra de Fé, não vou deixar passar batido. Não, não posso, porque meu compromisso é com vocês. O que houve? Há duas semanas, Antônio Palocci, o grande homem de Luiz Inácio Lula da Silva, em uma delação premiada, ele afirmou à Polícia Federal que Lula encabeçou uma organização criminosa que entregou 500 bilhões aos países de esquerda. Sim, lá do banco a qual está sendo agora passado o pente fino, BNDES. Sim, pessoal, Luiz Inácio Lula da Silva entregou o teu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro da República Federativa do Brasil aos países de esquerda. Antônio Palocci falou sobre isso. E é surpreendente como a grande mídia se cala. Se fosse um valor irrisório, como 5, 10 reais, tudo bem. Mas se trata de 500 bilhões de reais. É inacreditável como a grande imprensa, Rede Globo Televisão, Folha de São Paulo, Veja e outros meios de comunicações que não divulgam estes fatos que são importantes para o país. Nós queremos saber onde está o nosso dinheiro, para onde foi todo o dinheiro recolhido de impostos. O Brasil tem uma carga tributária enorme e é inacreditável que o nosso dinheiro saiu desta forma e ninguém fala absolutamente nada. Dado este fato, que a grande mídia não fala acerca da delação de Antônio Palocci, há um outro também que eu fiquei abismado e que eu não vou deixar de falar para você que acompanha o Palavra de Fé Salvos pela Graça. Eu tenho acompanhado de perto a canetada que Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal, promoveu com o requerimento de Flávio Bolsonaro. Já quero aqui abrir aspas. Se Flávio Bolsonaro de fato errou, ele que pague com os erros dele. Fecha aspas. Eu não quero ser demagogo ou hipócrita em defender bandidos, como algumas pessoas da esquerda fazem. Não é isto e o Palavra de Fé nunca irá compactuar com o erro. Porém, quando Dias Toffoli ele aproveitou o requerimento de Flávio Bolsonaro para suspender todas as investigações realizadas por meio do COAF, houve uma grande denúncia promovida pela revista Cruzoé. Qual é, pastor Robson? Que a esposa de Dias Toffoli, Roberta Rangel, também está sendo investigada pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro. E qual foi o órgão que promoveu, que proporcionou isto? O COAF. Pessoal, veja só como a grande imprensa ela se cala. Quando o Dias Toffoli deu essa canetada que prejudicou vários inquéritos, que prejudicou muitas investigações de lavagem de dinheiro, dinheiro de crime organizado, dinheiro de corrupção, no meio de tantos inquéritos, no meio de tantas investigações, eis que a sua esposa, Roberta Rangel, estava no meio e por causa supostamente do caso específico da sua esposa, Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu todas as investigações por meio de um álibi. Qual? O requerimento de Flávio Bolsonaro. Entendam, pessoal, o que eu quero transmitir a vocês. A grande imprensa não divulga fatos como estes. Quais fatos? Tanto da delação de Antônio Palocci, como a canetada de Dias Toffoli. Tanto a delação de Antônio Palocci de 500 bilhões de reais, como a canetada de Dias Toffoli de inquéritos que movem bilhões e bilhões e bilhões de dinheiros que são nossos, esses fatos são importantes. Mas a nossa República Federativa do Brasil, o nosso país, jamais ficará sabendo pela mídia, tanta aberta como impressa, porque eles não têm interesse em divulgar o que é de fato importante para o país. É por isso que muitas pessoas ainda se encontram na ingenuidade. Outras não, outras são más mesmo e defendem Luiz Inácio Lula da Silva e toda a sua organização criminosa. Mas nós estamos aqui através das redes sociais para poder denunciar, para poder levar até a cada um de vocês fatos como esses. Se o Brasil depender de Rede Globo Televisão, Estadão, Folha de São Paulo, Veja e outros meios de comunicações, o Brasil se tornará uma Venezuela. É desta forma que se cria um império, levando as pessoas para a ignorância. O Palavra de Fé não vai deixar de fazer vídeos e denunciar fatos como estes. Se inscreva no Palavra de Fé Salvos pela Graça. Nos ajude a levar o verdadeiro Evangelho de Cristo e também conscientização cristã. Eu acredito no meu país.
Eu acredito em você. Deus abençoe e até o próximo vídeo.